Atos, capítulo 7, versículo 48. Abriu aí? Atos, capítulo 7, versículo 48. Quem achou, dá um glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e nós não temos dúvida que o teu Espírito Santo está nesse lugar, nessa noite. Nós sabemos que o Senhor está aqui, e nós pedimos ao Pai, fala ao nosso coração nessa noite. Ó Deus, que todo impedimento caia por terra em nome de Jesus. Que tudo aquilo, ó Deus, que se levanta para tirar a nossa atenção, tudo aquilo, ó Deus, que se levanta para roubar de nós esse momento precioso da Tua Palavra, repreende isso, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos também, ó Deus, todo espírito de inquietação, ó Deus, vontade de ir embora, vontade de desistir, ó Deus, esses comichões no ouvido, ó Deus, que não querem deixar ouvir a palavra, nós repreendemos isso em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, começa desde já a abrir o céu sobre esse lugar e falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Esteja atento àquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Atos capítulo 7, versículo 48 diz assim: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. O título dessa pregação nessa noite é As Três Faces da Igreja. A minha oração é que nós saiamos daqui nessa noite sabendo a nossa missão. A minha oração para que essa noite nós saiamos daqui sabendo aquilo que Deus espera de nós. Para os seminaristas de plantão, esse é um sermão temático, e eu quero falar sobre isso, as três faces da igreja. O que é igreja? Igreja, como assim a gente sempre fala, vem do grego eclésia. Eclésia significa reunião, assembleia, que dá o entendimento daqueles que foram chamados para fora. Por que chamados para fora? Porque quando havia uma reunião, quando havia uma convocação, quando havia uma assembleia, os povos saíam das suas casas e iam para um local público para ouvir sobre aquilo que seria falado, sobre um aviso, sobre algo para aquela comunidade. Então, do grego eclésia, que significa reunião, assembleia, que tem a conotação de chamados para fora. Quem já tinha ouvido isso, dá um glória a Deus. Todo mundo já sabia disso. Mas por que eu escolhi falar sobre a igreja nessa noite? Porque há no nosso meio uma grande confusão entre ir à igreja e ser a igreja. Vou repetir, há uma grande confusão nos dias de hoje entre ir à igreja e ser a igreja. Deus nos chamou para ser a igreja, muito mais do que ir à igreja. E nós acabamos, com o tempo da nossa vida cristã, nós começamos a transferir a responsabilidade para o ir à igreja. Nós transferimos a responsabilidade na santidade, na justiça, no compromisso com Deus, pelo fato de nós irmos à igreja. Muitas pessoas se confundem a vida com Deus e limitam a vida com Deus a quatro paredes. Mas para que a gente entenda melhor a diferença entre ir à igreja e ser a igreja, a gente precisa definir o que realmente nós somos. A gente precisa definir e lembrar aos irmãos, a nós, que nós temos a igreja, a palavra igreja, ela tem duas interpretações. A igreja, ela é tanto uma organização quanto um organismo. Deixa eu explicar isso para você. A igreja, quanto organização, ela é o que você está vendo aqui, a estrutura física. O que é a igreja organização? É o templo, são as paredes, é a igreja local, é uma igreja que tem CNPJ, que tem endereço fixo, que é um local onde as pessoas se reúnem. Isso é a igreja como organização. Mas existe a igreja como organismo. O que é a igreja como organismo? É o corpo de Cristo.
A igreja como organismo, ela é universal. A igreja como organismo, ela está reunida hoje, nesse mesmo momento, em toda a cidade de Rio Verde. A igreja como organismo, ela está reunida nesse momento em todo o país, adorando e louvando a Deus. A igreja como organismo sou eu, é você. Você é a igreja do Senhor, amém? Isso é a igreja como organismo. Então a gente precisa definir o que é ir à igreja e o que é ser a igreja. O que o Senhor deseja de nós e nos mostrar nessa noite é que nós precisamos que, muito além de ir à igreja, que nós sejamos a igreja. Deus te chamou, Deus me chamou para sermos a igreja. Amém? Quem é a igreja aí? Você é a igreja? Você é a igreja? Então há uma grande confusão, um grande problema. A gente quer definir a vida com Deus, a oração, a leitura, as quatro paredes. A gente quer ser igreja só quando vai à igreja. A gente quer ter uma vida com Deus só quando a gente está limitado ao templo. E não pode ser assim. Há uma grande diferença. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo também é conhecida como a noiva de Cristo. Você é a noiva de Cristo. Existe um noivo preparando uma festa, preparando um banquete para vir buscar a sua noiva, e você é a noiva do Senhor. Amém, igreja? Só vai morar no céu quem é noiva. Não há espaço no banquete celestial do grande dia do Senhor se não for noiva, porque o noivo virá buscar quem? Não vem buscar convidado, vem buscar a noiva. Jesus não vai voltar para buscar os amigos, Jesus vem buscar a noiva. Jesus vai voltar para buscar a noiva dele, e ele é um noivo. Está lá em Apocalipse e em tantos outros lugares do Novo Testamento. Nós somos a noiva de Cristo. O que mais que nós somos? Nós somos o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. E a Bíblia diz que esse corpo tem muitos membros e cada um de nós é membro desse corpo. Nós somos o corpo de Cristo e essa igreja ela é universal. Essa igreja ela está espalhada pelo mundo todo. Essa igreja nós chamamos de família de Deus. Você faz parte da família de Deus, amém? A família de Deus é a única que não dá para você reunir e fazer um churrasco, porque não tem como, irmão, é muita gente. Eu lembro quando a igreja era pequena e a gente fazia uma reunião da igreja e chamava a igreja inteira e fazia um churrasco. Hoje não tem como mais, é muita gente. E a família de Deus ela está espalhada por todo o planeta. Nós somos o corpo de Cristo. O que mais que nós somos? Nós somos raça eleita. Você é a raça eleita de Deus. Você é sacerdócio de Deus. Você é povo de propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor te escolheu, o Senhor te resgatou e o Senhor fez de você filho, a sua imagem e semelhança. Quem é a igreja? A igreja é composta por filhos. A igreja não é composta por simpatizantes. A igreja não é composta por pessoas que gostam do evangelho, não. A igreja é composta por filho. E quem é filho? Aqueles que creram no nome do Senhor Jesus. Se você creu, se você entregou a sua vida, você faz parte da igreja. Mas não somente da estrutura física, não somente da igreja local, mas de uma igreja celestial, de uma igreja espiritual, do corpo de Cristo. Então nós não podemos confundir mais e deixar e achar que nós apenas devemos ir à igreja, mas nós também devemos ser a igreja. Nós vemos muitas pessoas querendo ir à igreja, mas não querendo ser a igreja. Porque ser igreja requer de nós compromisso. Ser igreja requer de nós santidade. Ser igreja requer de nós obediência. Ser igreja requer de nós mandamentos, leitura bíblica, oração, relacionamento com o Pai. É por isso que existe muita gente que quer ir à igreja, mas não quer ser igreja.
Só que vai morar no céu com o Senhor quem é a igreja, não quem vai à igreja. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Eu gostaria de vir aqui hoje, num dia como hoje, o povo está voltando de férias, a igreja está cheia, e trazer uma palavra de prosperidade para a sua vida. E falar para você: olha, Deus vai te abençoar de uma forma que não vai caber mais na sua casa. Só que a palavra que Deus me incomodou há semanas foi um grande puxão de orelha, que muitas vezes a gente prefere ir à igreja do que ser a igreja. Sabe o que Deus está fazendo conosco hoje? Puxando a nossa orelha e dizendo: para de querer apenas ir à igreja e comece a ser igreja. Amém? Amém ou não? Amém. Nós somos a igreja. E aí eu li um texto aqui interessante, não sei se você se apercebeu, mas o texto diz assim: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Talvez eu poderia ler uma outra versão e dizer assim: que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando quem escreveu, quem está passando na verdade por essa situação é um homem chamado Estevão. Quem escreveu foi Lucas, mas a situação quem está passando é Estevão. Estevão era diácono lá na igreja primitiva, no começo da igreja, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E o povo tentou apertar ele, o povo tentou debater com ele, porque ele pregava sobre Jesus, e a Bíblia diz que ele pregava com tanta autoridade, ele falava com tanta autoridade, que o povo não conseguia apertar ele, até que levantaram falsas testemunhas contra ele, vão julgar ele, depois vão apedrejar ele, vão matar ele. Mas antes disso ele vai falar assim: olha, para vocês fariseus, para vocês eu quero dizer o seguinte: Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Por que ele estava dizendo isso? Porque havia uma grande idolatria pelo templo. Quando Jesus disse assim: olha, eu vou destruir esse templo e vou reconstruir ele em 3 dias, Jesus estava falando dele. Mas os judeus pegaram aquilo e falavam: isso é blasfêmia. Esse Jesus está falando contra o nosso templo, e o nosso templo é sagrado. E Estevão estava repetindo a mesma coisa, e eles falavam: esse homem estava blasfemando, porque ninguém pode dizer contra esse templo. E Estevão vai falar o seguinte: vocês dão valor demais a esse templo. O que eu quero dizer para vocês é que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Por que Estevão estava falando isso? Presta atenção aqui. Por que Estevão estava falando isso? Não quer dizer que Deus nunca habitou, porque se você for estudar a história bíblica, nós sabemos que Deus escolheu lugares para manifestar a sua presença, sim ou não? Nós vemos lá Moisés, eu falei isso na pregação passada. Moisés pediu uma oferta para fazer o quê? Um tabernáculo. E o tabernáculo era um local onde Deus manifestava a sua glória, sim ou não? E com o tempo foi passando, veio um homem chamado Salomão. Na verdade começa com seu pai Davi. Davi reúne tudo aquilo que era necessário e faz um templo. Só que quem vai fazer o templo é Salomão, então vai ser conhecido como o templo de Salomão. E a Bíblia também diz que Deus ali manifestava a sua presença, a sua glória. Então a história diz que Deus escolhia lugares, templos feitos por mãos humanas, para manifestar a sua presença. Mas o que Estevão estava dizendo e falando para aquele povo era o seguinte: olha, Jesus inaugurou um novo templo. Jesus inaugurou um novo templo. Deus agora não habita mais em templos feitos por mãos humanas como no passado, mas o templo que Deus habita agora somos nós. Era isso que Estevão estava dizendo. O templo que Deus habita agora somos nós. O véu do templo antigo de Salomão foi rasgado de alto a baixo. Agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Amém? Sabe o que Estevão estava falando para aquele povo naquela época, e o que Deus está dizendo para nós hoje? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em você. Eu não habito no templo que o irmão Adalto fez, agora eu habito no irmão Adalto. Eu não habito mais no templo feito pelo Jonathan, agora eu habito no Jonathan. Deus não habita mais no templo, agora Deus habita dentro de nós, nós somos o templo. Era isso que Estevão estava dizendo.
E eu falava sobre isso com os seminaristas na minha última aula ali no CETEBAN. Quero que você preste atenção nisso aqui. Deus escolheu pelo menos 3 templos para morar na história. Preste atenção. Deus escolheu pelo menos 3 templos para Ele morar durante toda a história. O primeiro deles, o tabernáculo. O tabernáculo, não sei se você já viu uma figura de um tabernáculo. Apesar de ter feito com o que eles tinham de melhor lá no deserto, o tabernáculo, ele não era belo. Era uma tenda, era uma grande tenda, onde estava representando a presença de Deus. Qual que era a vantagem do tabernáculo? O tabernáculo era desmontável. Então, se o povo andava, eles desmontavam o tabernáculo, andavam com ele, montavam na onde eles acampassem de novo. O tabernáculo era móvel. A gente pode dizer que a presença de Deus era móvel, mas não era algo belo. Aquele templo não era belo. Quando o tempo passa e eles já em Israel, já na terra prometida, um dia o rei Davi falou assim: como que eu posso morar num palácio e a arca de Deus, a arca da aliança, ficar numa tenda? Isso está errado. Nós precisamos construir um templo aonde fique a presença de Deus, aonde fique a arca de Deus, que representava a presença. Então, Davi vai juntar aquilo que há de melhor no mundo: a melhor madeira, ouro, a melhor pedra, tudo. E eles vão construir o templo, chamado Templo de Salomão. Gente, o templo era tão bonito, que pessoas de outros países, de outras nacionalidades vinham para Israel para conhecer o templo. De tão bonito que era. Talvez seria a construção mais bonita, mais suntuosa da época. Só que ele tinha um problema: ele não era mais móvel. As pessoas, para experimentarem, para verem a manifestação da presença de Deus, elas tinham que sair de onde estavam e virem até o templo. Prestou atenção? Primeiro templo era móvel, mas não era belo. Segundo templo era belo, era lindo, mas não era móvel. Sabe o que Deus fez? Resolveu o problema. Sabe aonde, qual foi o templo que o Senhor passou então a habitar? Olha para quem está do seu lado. Olhou para esse templo? Olhou para essa pessoa? Pois é, Deus escolheu habitar num templo que agora é belo, porque há algum templo feito à sua imagem e à sua semelhança. E tudo que Deus fez é bom. Gênesis capítulo 1, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus escolheu um templo maravilhoso para habitar. E ao mesmo tempo que esse templo é belo, ele é móvel. Aonde você vai, a presença de Deus está com você. Aonde você vai, a presença de Deus vai junto, porque ela vive em você, amém? Nós somos o templo, nós somos a igreja. Aí talvez você pare e pense assim: bom, se eu sou a igreja e Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, qual é a necessidade de eu estar aqui hoje? O templo, a igreja ainda é necessário? Aí eu quero dizer para você: sim. Sabe por quê? Porque aqui, a igreja, agora a igreja, o templo, a estrutura física, ela é uma ferramenta na nossa vida, ela é um auxílio na nossa fé. O templo, a igreja, ela não pode ser um fim em si mesmo. A minha vida com Deus não pode estar limitada ao templo, mas ela ajuda a minha vida com Deus. A minha santidade, a justiça, aquilo que Deus quer fazer na minha vida, ela não pode estar limitada a esse templo, mas o templo é e sempre será uma ferramenta na nossa vida. Quem está entendendo? Na igreja, no templo, é aqui que há comunhão. Ninguém tem comunhão sozinho. Já viu alguém ter comunhão consigo mesmo? Hoje eu vou ficar em casa se relacionando comigo mesmo. No templo é onde há comunhão. No templo é onde há aprendizado.
Você está aqui hoje sentado aprendendo, assim como todos os cultos, nós estamos sentados aqui aprendendo algo de Deus para as nossas vidas. No templo é onde há fortalecimento na nossa fé, aonde há repreensão. Quem já saiu de um culto aqui até torto de tanto apanhar? Aquele dia que você vem e Deus fala tanto com você, você sai daqui até meio capenga, fala assim: gente, Deus falou demais hoje. Eu já saí de culto aqui, gente, que eu não sabia nem o rumo da porta, de tanto que a gente apanha. Sabe por quê? Deus corrige quem ama. Deus corrige, Deus muda. Quantas palavras do pastor Antônio, eu sentado aqui ou em qualquer outro lugar, e aquela palavra traz transformação, traz mudança de vida. Eu garanto para você que se você tivesse ficado em casa assistindo Fantástico, não ia mudar nada na sua vida. Sim ou não? Então a igreja é onde há repreensão, onde há crescimento, onde há disciplina, onde nós expressamos o amor uns aos outros. Amar de longe é fácil. Quero ver amar de perto, sentando todo dia do lado, com alguém pisando no seu calo, com alguém cutucando você. Ou você acha que esse povo tudo bonito e cheiroso aqui, vive todo mundo bem? Eu amo todo mundo. É uma bênção, sim, mas também há problema. Um dia alguém falou assim: não vou para a igreja não, porque na igreja tem problema. Eu olhei para ele e falei assim: meu amigo, onde é que não tem? Fala para mim, aonde não tem? Sabe aonde que não tem problema? Aonde não tem gente. Tem gente? Tem problema, mas aqui Deus fala conosco, Deus nos abençoa, Deus traz cura, Deus traz renovo, e Ele nos enche com o Espírito Santo dele, amém? Eu tenho certeza que você já não sai daqui hoje da mesma maneira que você entrou. Então o templo ainda é importante nas nossas vidas. Sabe por que eu estou falando isso? Porque existe um movimento hoje em dia dizendo que nós não precisamos de igreja, que nós não precisamos de templo. Isso é a maior mentira. Você pode ver que a maioria dessas pessoas que falam: eu não preciso de igreja, teve algum problema. O que foi, irmão? Qual foi o problema? Por que não precisa de igreja? Porque igreja é coisa de homem. Fala assim: meu irmão, para onde você vai que não é coisa de homem? Só que a igreja foi algo instituído pelo próprio Jesus. A igreja foi algo instituído pelo próprio Jesus. Nós somos a igreja, mas nós também vamos à igreja. E nós somos igreja na igreja, amém? Repita assim comigo: eu sou igreja na igreja. Porque nós temos que ser igreja na igreja. Nós temos que ser a habitação de Deus no templo. Nós temos que ser a habitação de Deus nesse lugar. Olha para mim aqui. Quando você era pequeno você chorava também, então olha para mim. E às vezes chorava até mais, então olha para mim. Presta atenção. Nós temos que ser igreja na igreja. Porque se nós carregamos a presença de Deus, se Deus habita em nós, quando nós nos reunimos, Deus manifesta a sua presença. E o templo? Pastor, se Jesus voltar hoje, como é que fica o templo? Vai ficar aqui para alguém vai cuidar. Mas a presença de Deus está em nós. Você é a igreja, amém? A igreja é importante, sim ou não? Mas você ser a igreja é muito mais importante ainda. E nós como igreja, se eu entendi que eu sou a igreja, se eu entendi que eu sou o templo, se eu entendi que a presença de Deus está em mim, eu preciso saber para que isso, qual é a minha missão. E é por isso que eu quero falar nessa noite sobre as 3 faces da igreja. Cada face aponta em uma direção e eu preciso saber para qual direção cada uma dessas faces aponta. Eu preciso saber qual é a missão da igreja. Porque se eu não sei qual é a missão, eu estou perdido. Se eu não sei qual é o propósito, eu me perco. Presta atenção. Quando nós não sabemos qual é o nosso propósito, a gente fica andando em círculo. Quando a gente não sabe para que o Senhor nos chamou, a gente fica perdendo tempo. Então a gente precisa saber qual é a nossa missão. Primeiro, quem está comigo diz amém. Primeiro, a primeira face da igreja aponta para o próprio Deus.
A primeira face da igreja está olhando para o próprio Deus. A primeira missão da igreja é adorar ao Senhor. Repita comigo, a primeira missão da igreja é adorar o Senhor. João capítulo 4, versículo 23 diz assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ser igreja é adorar a Deus. A primeira face da igreja está olhando diretamente para Deus. Você que gosta de anotar, primeiro ponto, a primeira face aponta para Deus. A primeira missão da igreja, adorar a Deus. Sabe por que você é a igreja? Para adorar a Deus. Você pode olhar na Bíblia que Deus chama uns para profetas, outro para apóstolo, outro para pastor. Deus vai levantando muitas pessoas, só que você não vê Deus levantando um para ser adorador. Você já viu isso? Você tem algum lugar na sua Bíblia onde Deus levanta alguém para adorador? Sabe por que não tem? Porque adoração é o papel de todos aqueles que são igreja. Quem é igreja? Quem é igreja? O seu papel é adorar o Senhor. O meu papel é adorar o Senhor. Deixa eu te contar um segredo. Lá em Êxodo capítulo 40, no tabernáculo, havia adoração. E quando havia adoração, a adoração atraía a presença de Deus. Segundo a Crônicas, capítulo 7, havia adoração também no templo. E quando havia adoração no templo, havia também a manifestação da glória de Deus. Sabe o que tem que haver no nosso templo, no nosso coração, na nossa vida? Adoração, porque quando nós adorarmos a Deus, haverá a presença dEle sobre nós. Amém, igreja? Quando haver adoração na nossa vida, a glória dEle estará sobre nós. Quer presença de Deus? Quer ser cheio de Deus? Adore a Deus. Tem que ter adoração. A primeira face aponta para Deus, para adorar a Ele. E Deus é o único digno de toda a nossa adoração. E é por isso que a nossa adoração, ela tem que ser verdadeira, em espírito e em verdade. Por que verdade? Porque a minha única motivação em adorar a Deus é ser cheio da presença. A minha única motivação em adorar a Deus é ser cheio dEle. A adoração atrai a presença. Eu não adoro por aquilo que Ele faz, eu adoro por aquilo que Ele é. Eu não posso adorar a Deus por aquilo que Ele pode me dar. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é grande. Só que a motivação de adorar a Ele é por tudo aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode me dar. Será que nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é ou por aquilo que a gente deseja receber dEle? Sabe qual que é a diferença de ser igreja e de ir à igreja? Tem muita gente que vem à igreja só para receber. Tem muita gente que vem à igreja porque quer ser abençoado, mas não quer aquele que abençoa. Existe muita gente que está na igreja, mas não quer nenhum compromisso. Quer vitória? Quer. Quer ser abençoado? Quero. Quer ser rico? Quero demais. Quer Deus? A gente pode conversar sobre isso uma outra hora. Ou você acha que isso não acontece? Essa é a diferença de quem vai apenas à igreja e de quem é igreja. Porque quem é igreja quer adorar a Ele, não importa a circunstância. Se está bom, está adorando. Se está ruim, está adorando também. Amém ou não? Deixa eu te contar a história de um homem que era rico, tinha muita coisa, tinha posses. O nome dele era Jó. Você já deve ter ouvido falar dele em algum momento da sua vida. Jó tinha muito dinheiro. Jó era muito rico. Pensa num homem rico. Pensou? Era Jó. Sabe o que aconteceu com Jó? Perdeu tudo. Só tudo. Só não perdeu a vida. Sabe o que Jó fez? Sabe o que Jó fez? A Bíblia diz que Jó murmurou, sim ou não? A Bíblia diz que Jó abandonou a fé, sim ou não? Não, o que Jó fez? Se prostrou
e adorou a Deus. Irmão, confesso que de vez em quando eu fico com uma inveja santa de Jó. O homem perdeu tudo, e a atitude dele nos constrange, porque às vezes a gente fica gripado e começa a reclamar. As coisas não vão bem no serviço, a gente já começa a ficar doido. Jó perdeu tudo, os filhos morreram, todos os seus bens foram embora, ele não tinha mais saúde, e aquele homem toma uma atitude improvável. Ele se ajoelha diante da presença de Deus e adora. A adoração, ela tem que estar presente na nossa vida, não só nos momentos bons, mas em todos os momentos. Porque haverá momentos que a única coisa que vai nos restar é adorar a Deus. Deixa eu te contar um segredo. Presta atenção, olha aqui. Deus é fiel, a gente sendo abençoado ou não. Deus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, a gente tendo saúde ou não. Deus continua sendo o mesmo Deus, independente da situação que nós estamos passando. Sim ou não? Então por que a gente para de adorar a Deus? Olhe para mim. Por que nós paramos de adorar a Deus, se Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente? Deus é o único digno de toda a nossa adoração, hoje, amanhã e pela eternidade. Adore a Deus, porque quando nós adoramos a Deus, algo no sobrenatural acontece. Pastor, explica. Irmão, não tem explicação. Eu só sei é que Deus move o sobrenatural quando nós adoramos a Ele. Porque nós merecemos? Não, mas Ele faz. Pastor, me prova na Bíblia. Provo. A nossa adoração traz o perdão de Deus. 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender de seus maus caminhos, eu do céu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se há adoração, há perdão dos pecados. Pastor, não foi o suficiente, me dá mais um exemplo. A adoração, ela também traz cura. Havia um cego em Jericó, e quando Jesus está passando, aquele cego começa a adorar. Sabe o que o cego diz? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você sabe o que aquele cego estava dizendo? Jesus, o Senhor é o Messias. Jesus, o Senhor é o esperado. Jesus, o Senhor é o aguardado por Israel. Porque ele estava citando uma profecia que falava do Messias, que o Messias seria o filho de Davi, da descendência de Davi. E aquele cego estava ali, adorando a Deus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que aconteceu? Ele foi curado. Jesus manda chamar ele. Ele chega diante de Jesus e fala assim: meu filho, o que você quer que eu te faça? Que eu torne a ver. Sabe o que aconteceu? Foi curado. A adoração, ela traz também libertação. Pastor, me prova. Nas últimas duas, quem veio quinta-feira? Quem vem na outra quinta-feira? Eu não sei se vocês repararam, mas a Araceli e o pastor Michael pregaram o mesmo texto. Vocês viram isso? E os dois falaram sobre Paulo e Silas. E o que aconteceu? Era meia-noite. Paulo e Silas estavam o quê? Reclamando, sim ou não? Murmurando. O que eles estavam fazendo? Adorando a Deus. E sabe o que aconteceu? Eles foram libertos. Deixa eu te falar uma coisa: quando você adora a Deus, Deus traz libertação para a sua vida. Adore. A nossa missão é adorar a Deus. A missão da igreja é adorar a Deus. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Diga eu. Eu sou a igreja. A sua missão é adorar a Deus. As coisas indo bem ou não, as coisas difíceis ou fáceis, adore a Deus. Amém. A segunda face da igreja, ela aponta para si mesma.
segunda face da igreja, ela aponta para si mesma. Aqui está o segredo de ser igreja na igreja. Veja bem, a primeira face da igreja está olhando para onde? E a segunda face? Para dentro de si. Primeiro nós olhamos para Deus, depois nós olhamos para dentro de nós. Ser igreja na igreja. Deixa eu te falar uma coisa, Efésios capítulo 2, versículo 2 diz assim, preste atenção, ouça aqui: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja bem, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A missão da igreja é edificar a si mesma. Ser igreja na igreja. Ser igreja na igreja. A igreja é o corpo de Cristo, sim ou não? Mas não tem corpo sozinho, nós precisamos uns dos outros. Sabe por que a segunda face da igreja olha para dentro de si? Porque nós edificamos uns aos outros, nós ajudamos uns aos outros. Você já viu um corpo feito por uma mão apenas? Só na família Adams, né? Mas fora isso você não vai ver. Você já viu uma perna andando sozinha por aí? Não viu, por quê? Porque corpo é inteiro. Nós precisamos uns dos outros. Você tem coragem de olhar para quem está do seu lado e falar assim: irmão, eu preciso de você? Se não tem, cria coragem, fala. Fala: irmão, eu preciso de você. Viu, irmão Jader? Preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. A edificação das nossas vidas vem de quem está perto de nós. Então nós somos igreja na igreja, nós edificamos uns aos outros. A igreja é uma assembleia de pessoas que tem como objetivo edificar a si mesmos. Pastor, é difícil aguentar uns irmãos aí. Pastor, tem um povo ali do meu ministério que é difícil. Mas quem disse que você não é difícil também? Não é? Quando a gente fala demais que o outro é difícil, porque talvez a gente é difícil. Alguém vai falar assim: nunca mais falo para ele que o meu povo é difícil. Eu tinha um pastor que falava o seguinte, que nós éramos lixas, um na vida do outro. Sabe o que é lixa? Sabe lixa? De lixar mesmo. Quando você precisa deixar um negócio lisinho, a gente vai lixando. Pois é, você é lixo na vida do irmão. Às vezes tem uns negocinhos que precisa aparar assim, deixar lisinho, deixar afiado, e você vai lixando na vida dele. Cada atrito, cada problema ou cada bênção, nós vamos nos edificando. Abra comigo a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Como é um sermão temático, nós podemos dar uma passeada na Bíblia. Vamos lá, Efésios capítulo 4. Efésios 4:6 diz assim, Efésios 4:6. Gente, nós somos responsáveis pelo nosso próprio crescimento e edificação. Veja bem, diz assim, Efésios 4:6. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, amém? Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmos em amor. Para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser edificados, é necessário cooperação uns dos outros. Se a segunda face da igreja é olhar para dentro de nós mesmos, eu quero te perguntar: você tem olhado para dentro de si e para dentro da sua igreja? Será que eu tenho ajudado o meu irmão a ser edificado? Preste atenção, olhe para mim mais uma vez.
Eu e você temos ajudado quem está do nosso lado a ser edificados. E nós, como igreja, nós temos ajudado, amado uns aos outros, para que todos possamos crescer na fé. Será que nós temos ajudado uns aos outros, estimulando uns aos outros a fazer o que é certo, o que é bom? Porque, irmão, a obra de Deus, a gente começa a fazer a obra de Deus, a gente começa a se envolver nas atividades, daqui a pouco aquilo vira um fim em si mesmo e ninguém ajuda ninguém. Cada um quer cumprir sua meta, cada um quer cumprir o seu objetivo e não está mais nem aí para ninguém. A gente tem que parar com isso. Eu tenho que me policiar, porque dentro da igreja, quem conhece o dia a dia da igreja sabe a correria que é. Para você chegar e estar num culto sentado como esse, irmão, tem gente trabalhando aqui desde as 8 da manhã, você sabia disso? Que desde as 8 da manhã tem alguém pensando em você, arrumando a cadeira, arrumando o som, arrumando a igreja. Só que isso se torna tão corriqueiro na nossa vida que a gente começa a parar, a gente começa a prestar mais atenção nas coisas do que nas pessoas. A gente perde o sentido da coisa. E a gente começa a esquecer das pessoas, e eu tenho tentado me policiar em relação a isso. A ouvir mais quem está do meu lado. Às vezes alguém brigava comigo, fala, pastor, o senhor passou ali, nem falou graça e paz, nem falou nada. Eu falei, irmão, nem te vi. Não, mas o senhor trombou em mim. Mas eu continuei não te vendo. A gente está ocupado demais, a gente está correndo demais, a gente não está vendo o que está do nosso lado. Tem pessoas passando por graves problemas do nosso lado, às vezes precisando de um abraço, às vezes precisando de um aperto de mão, às vezes precisando de um boa noite. Ô irmão, boa noite, graça e paz. Talvez aquela pessoa passou o dia todo, ninguém falou com ela, e ela chega na igreja e talvez ninguém fale com ela. Você está percebendo a importância das nossas vidas na vida dos outros, sim ou não? Eu vou usar um exemplo do Daniel. O Daniel está ali. Vou usar um exemplo seu. No ano de 2007, o Daniel chegou na igreja, bem mais magro, assim como eu, né? Ele era mais feio, hoje ele está mais bonito. Não é, Daniel? Mas pensa num menino arredio, pensa num camarada armado. Você não podia nem olhar para ele. Era o Daniel. Mas como é desse que a gente gosta. Ele chegou, entrou, você lembra disso? Ele chegou, entrou no culto, e eu logo fui lá dar um abraço nele. E ele me deu um abraço, meio não querendo abraçar. Sabe quando a pessoa te abraça meio te jogando para lá? E eu falei, rapaz, me dá um abraço aqui, moço. Abracei ele. Mas para mim, aquilo não fez tanta diferença. Mas para ele, fez. Porque anos depois, ele falou assim, aquele abraço me ajudou muito. Você lembra disso? Porque há muito tempo ninguém nem me abraçava. Eu sabia que isso ia causar isso nele? Não. Um abraço, uma vida transformada. Jesus mudou a vida dele. Pois é, você abraçou alguém hoje? De vez em quando eu pego o microfone, hoje de manhã eu fiz isso. Irmão, dá um bom dia para quem está do seu lado, porque às vezes a pessoa chega, senta do lado da pessoa. Às vezes é marido e mulher, não falar nem bom dia um para o outro. Mas chegou na igreja. Falei, irmão, fala um bom dia para sua esposa. Se você não viu ela aí, ela está aí do seu lado. Às vezes um bom dia muda uma vida. Eu falei isso na última pregação e quero repetir hoje. As pessoas, o primeiro evangelho, o primeiro pastor e a primeira igreja que uma pessoa vai conhecer é você. Acho que você não entendeu, vou falar de novo. A primeira igreja, o primeiro evangelho e o primeiro pastor que uma pessoa vai conhecer é você. As pessoas podem até entrar daquela porta para dentro para conhecer Jesus, mas antes ela vai conhecer você, e que ela possa encontrar Jesus em você, que ela possa olhar para mim e ver Jesus. Então, meu irmão, quando chegar um visitante, abrace, cumprimente,
Um visitante ergueu a mão aí do seu lado, falou: irmão, boa noite, seja bem-vindo. Isso é importante para nós. Por quê? Porque a igreja tem que olhar para dentro de si. A segunda face da igreja olha para dentro de si mesmo, edificar uns aos outros, amém? Entendeu? Ficou bem claro, sim ou não? A primeira face olha para Deus, a segunda olha para dentro de nós. Porque se nós não olharmos primeiro para Deus e depois para dentro de nós, nós jamais vamos conseguir olhar para a terceira face, que ela aponta para o mundo. A terceira face da igreja aponta para fora, para o mundo. E aí tem gente que quer ganhar o mundo, mas não conseguiu nem olhar para dentro. Tem gente que quer ganhar Rio Verde, mas não falou um graça e paz por irmão dentro da igreja dele. É que nem missionário. O cara fala assim: eu quero ser missionário na África. Bom demais. Você já pregou para quem lá na sua escola? Para ninguém. Fala: então você vai fazer o que na África? Eu quero pregar lá nos Calungas. Eu quero pregar lá no sertão nordestino. Bom, isso é uma bênção. Você abraçou seu pai e sua mãe hoje de manhã? Não. Então você vai fazer o que lá no sertão nordestino? Porque tudo começa aqui, entendeu? Tudo começa de dentro. Primeiro nós temos que olhar para dentro, porque senão nós não vamos conseguir olhar para fora. E se a gente querer olhar para fora sem olhar para dentro, as coisas saem do controle. Amém? Então a primeira face da igreja olha para Deus. A segunda face da igreja olha para si mesmo, para dentro, sim ou não? E a terceira, olha para o mundo. Olha comigo aí, abre lá João. Você estava lá em Efésios, vai voltar agora lá em João. João capítulo 15, diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Amém? A igreja não é do mundo, mas o Senhor nos chamou para amar o mundo que nos odeia. Deus nos chamou para olhar para um mundo que nos odeia, que muitas vezes nos persegue e que a Bíblia diz que nós somos como espetáculo para ele. Você já viu ladrão evangélico? Quem já viu a notícia na televisão assim: ladrão evangélico assalta não sei o que? Já viu? Eu nunca vi falar assim: um ladrão católico assaltou o supermercado. O ladrão umbandista acaba de matar não sei quem. Você já viu isso ou não? Mas ladrão evangélico eu já vi. A igreja, ela é um grande espetáculo para o mundo. A igreja, ela é motivo de perseguição para todo um sistema. E não pense que não é assim, porque é assim. Só que esse mundo que nos odeia e nos persegue é o mundo que Deus nos chama para amar, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não veio para condenar o mundo. No versículo seguinte diz assim: o Filho não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então por que a terceira face olha para o mundo? Porque Deus nos chamou para olhar por um mundo que Ele ama, para pregar e discipular um mundo que Ele ama. Amém? Então o Senhor nos chamou para amar quem nos odeia. Pastor, isso é difícil, mas esse é o chamado. Mateus 28:19 diz assim: ide portanto e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu disse que são 3 missões da igreja. Primeira missão, adorar a. Segunda missão, edificar a si.
E a terceira missão, evangelizar e discipular o mundo. Irmão, até aquela pessoa que você mais odeia precisa de salvação. Pastor, eu não dou conta de falar de Jesus para aquela pessoa, então pelo menos ore por ela. Pastor, mas eu já falei, ela não ouve. Quem convence é quem, gente? Espírito Santo. Sabe por que a gente se frustra? Porque a gente quer converter as pessoas. Deixa eu falar um negócio para você. Você não converte ninguém, eu não converto ninguém. Só o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Pastor, e qual que é o meu papel? Cooperador. Pregue. Pregou? Preguei. E aí, converteu? Não, talvez não hoje, mas futuramente se converta. Libere uma palavra de Deus, libere algo de Deus sobre as pessoas que você conhece. Pregue, irmão, só não seja chato. Porque tem crente chato. Já viu crente chato? Aqui nessa igreja não tem. Por aí. Aproveite as oportunidades. Eu digo isso toda vez aqui, porque um dia me disseram isso e eu comecei a prestar atenção. Aproveite as oportunidades. Porque vai chegar alguém do seu lado e vai falar assim: irmão William, não vai chamar de irmão, mas vai chamar de William. William, estou passando por uma luta. Não vai falar luta também porque não é crente, né? Mas estou passando um problema lá em casa, cara, está difícil. Aí o que o irmão William tem que fazer? Rapaz, lá em casa também está difícil. É isso que ele tem que fazer? Não. Você vai falar assim: rapaz, realmente não é fácil, mas quando eu chegar em casa hoje eu vou orar por você. A pessoa vai levar um susto, porque você falar que vai orar por alguém já é um negócio meio assustador. No outro dia o irmão William chega e pergunta, fala assim: e aí, como é que tá? Orei por você ontem. Vai chegar um dia que a pessoa vai pedir para orar ao vivo. Não é o ao vivo do Instagram não, viu gente? É o ao vivo assim, cara a cara. Oportunidade de falar de Deus. Eu falo aqui, eu tenho uns amigos que não é crente. Tem um povo doido aí que eu ando. Corta isso da pregação, viu, irmão? Edita isso aí, eles vão assistir depois. Mas tem uma galera aí meio difícil. Só que quando a bota aperta, eles falam assim: oh, ora por mim lá, mas tá difícil. Sabe por quê? Porque eles sabem que nós somos crentes e que nós oramos. E aí, melhorou? Melhorou, rapaz. Está diferente. Ah, que bom. Isso é Deus na sua vida. E no momento certo, a palavra, a semente germina e dá fruto. Amém ou não? Amém. Prega. Mas o mundo me odeia. Mas Deus ama esse mundo. Deus ama as pessoas. A igreja, ela deixa de ser igreja quando ela não ama mais as pessoas. Alguém vai dizer assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E quando a palavra diz aqui em Mateus 28, diz assim: ide portanto, fazei discípulos. Ele não está falando que isso aqui é só para o pessoal do projeto Mateus 28. Ele não está falando que isso aqui é só para os pastores, ou só para os evangelistas, ou só para o irmão de oração da igreja. Não, o ide por todo mundo é para todo mundo. Amém ou não? Pregue, em tempo ou fora de tempo. Fale em tempo e fora de tempo. Não conseguiu falar? Ore. Uma vez, o pessoal mais antigo vai lembrar, não sei se a Araceli lembra, de um seminário de oração que nós fizemos num sábado à tarde, lá na Rua Goiânia. Nós fizemos um almoço. Naquele tempo dava para fazer almoço para todo mundo, tá vendo? E nós fizemos um seminário de oração, de intercessão com o pastor Antônio lá, e ele falou sobre a questão do Espírito Santo. Ele falou assim: quando você quiser que alguém se converta, ore para que o Espírito Santo paire sobre essa pessoa. Você lembra disso? Vocês lembram disso? Lembra disso? A galera, os mais anciãos vai lembrar. A galera das antigas. Ore para que o Espírito Santo fique sobre essa pessoa, porque logo ela vai se converter. E eu fiz o teste. Eu orei por algumas pessoas da minha família, e eu orava assim: Senhor, que o Teu Espírito Santo paire e traga a salvação sobre essa pessoa. E o povo está crente hoje. Amém? Então ore, porque tem gente que às vezes não dá para falar, mas dá para orar por eles. Amém?
Atos capítulo 1, versículo 8, a missão da igreja é ser testemunha do Senhor Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe qual que é o papel da igreja? Ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunha. A unção de Deus, ela vem sobre as nossas vidas para sermos testemunhas. Toda unção tem um propósito. Eu quero ser cheio da unção. Para quê? Aqui a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre nós para que nós sejamos testemunhas. Quem está prestando atenção, dá uma glória a Deus. Para que a unção vem? Para ser testemunha. Então quando você for orar e pedir unção, peça com um propósito. Senhor, eu quero ser cheio da unção, para que eu seja testemunha aonde quer que eu vá. Lá em Efésios capítulo 6 tem uma oração da armadura, e vai dizendo lá: o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade e as sandálias da preparação do evangelho da paz. Por que o evangelho da paz está nas sandálias? Já parou para prestar atenção nisso ou não? Sim ou não? Isso eu não li em nenhum lugar. Foi Deus que me falou. Se não for heresia, depois Ele me corrige. Mas até hoje nunca mudou a minha concepção. Sabe por quê? Que o evangelho da paz está nas sandálias? Porque aonde você vai, o evangelho vai. Aonde você vai, a palavra de Deus está com você. Você pode andar, meu irmão, por qualquer lugar do mundo, a presença de Deus e a palavra de Deus estará na sua vida. Amém? Então, o poder, a glória, a unção do Espírito é para que nós sejamos testemunha. A missão da igreja é cooperar. Quem convence, quem faz é o Espírito, mas o nosso papel é cooperar. A missão da igreja é revelar a Cristo Jesus. A missão da igreja é revelar a Cristo Jesus. Primeira missão da igreja: adorar a Deus. Pare para pensar um pouco, meu irmão. Nós temos adorado a Deus? Nós temos entregado a nossa vida verdadeiramente? Porque a adoração não é só cantar. Tem gente que confunde isso, mas isso é tema para uma outra pregação. Adoração não é só cantar. Adoração é você dedicar toda a sua vida a Deus. É se entregar por completo, sem reserva, dedicando a Ele todos os atos da sua vida. Adorar é prestar culto verdadeiro a Deus. Lá em Romanos capítulo 12 diz que o nosso culto racional é oferecer a Deus o nosso corpo como um sacrifício santo, vivo e agradável. O nosso culto não é só no domingo à noite. O nosso culto não é só na quinta-feira. O nosso culto é por uma vida toda. É por isso que a gente diz que o culto não acaba. O que acaba é a reunião, mas o culto se estende para a nossa vida. Amém ou não? Primeira missão da igreja: adorar a Deus. Segundo, edificar a si mesmo. E a terceira missão: pregar o evangelho, discipular. 3 faces da igreja. Eu quero que isso fique marcado na sua vida. A primeira face, olha para Deus. A segunda face, olha para dentro de nós. E a terceira face, olha para fora, olha para o mundo. Amém, igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Pois é, agora além de você saber que você é a igreja, você sabe a sua missão. Mas não adianta saber a missão e não pôr em prática. Já viu aquele lema? Missão dada, missão cumprida. Cumpra a sua missão todos os dias. Quem entendeu? Fica de pé então.